Como eu disse para vocês, gente, eu vou ler e aí eu vou começar a fazer pergunta, tá? Dessa questão 1 aqui e assim para responder outra questão. Então, vocês têm que participar. Questão 1. A figura ao lado mostra um circuito que possui uma fonte, que é uma bateria, e produz uma tensão elétrica de 10 volts, com resistência interna load. Tá, foda-se. Uma chave CH, um resistor blá e um capacitor blá. Ele está falando, gente, para a gente considerar... Isso aqui é importante. Considere que o capacitor encontra-se totalmente descarregado antes do fechamento da chave em T igual a 0. Determine. Eu lembro que no período passado a gente teve um pouco de má interpretação nessa parte aqui, nessas duas últimas linhas, tá? Muita gente, isso não foi pouco não, realmente teve eu esqueci até de mudar, tá? Vou até mudar mais tarde sobre isso. Olha como é que está meio zoado. Considerando que o capacitor encontra-se totalmente descarregado antes do fechamento da chave em T igual a 0, determine. Então, olha como é que fica meio ambíguo, só que, tipo, tá ambíguo, só que... Peraí. Tá ambíguo, só que é meio que vocês não entendem o que está escrito aqui. Tá ambíguo, mas não tá ambíguo. Olha de novo. Considere que o capacitor encontra-se totalmente descarregado antes do fechamento da chave em T igual a 0, determine. O que ele está perguntando, gente? Ele está perguntando... Calma que alguém está com... Não, pera, eu cliquei errado. Cadê a Karine? A Karine já mutou? Já. Tá. O que ele está perguntando aqui, gente? O que as pessoas entenderam nisso aqui é que ele está fazendo a pergunta de tudo isso, né, antes do fechamento da chave. Olha de novo. Considere que o capacitor encontra-se totalmente descarregado antes do fechamento da chave em T igual a 0, determine. O que a maioria entendeu? Ele entendeu para você fazer o gráfico disso aqui e disso aqui antes do fechamento da chave. Foi isso que muita gente entendeu. Então, tipo, o gráfico disso aqui é 0. O gráfico é assim. É aqui o gráfico. Antes do fechamento da chave, não está acontecendo porra nenhuma. Né? O capacitor está totalmente descarregado, você não tem energia nenhuma. Qual é a diferença de potencial? Nula. Qual que é a carga? Nula. Qual que é a energia fornecida pela fonte? Antes do fechamento da chave? Nula. Energia nulo. Energia dissipada, nulo. A resposta de tudo isso aqui era 0. Tipo, mano, tem alguma coisa errada, né? Entendeu? Só que muita gente entendeu dessa forma. Tá? E aí, tipo, óbvio que ninguém chegou zero em tudo, né? Mas se você entender dessa forma, obviamente tem algum erro na tua interpretação. Tá? Então, gente, ele só está dizendo o seguinte, ele não está pedindo para você determinar antes do fechamento da chave. Olha de novo, considerando que o capacitor encontra-se totalmente desenergizado, descarregado, né? Antes do fechamento da chave em T igual a 0, determine. Eu sei que está meio zoado, entendeu? Tipo, isso aqui, o enunciado. Só que, gente, antes do fechamento da chave em T igual a 0, ele se encontra desenergizado. Então, isso aqui é a condição inicial. É essa informação que está importando. Se está falando antes do fechamento da chave, quer dizer que a chave fechou. Né? Então, tipo, é para você determinar isso aqui depois que a chave está fechada. E não antes da chave estar fechada. Tá? Então, tipo, isso que é a interpretação certa desse enunciado, que eu concordo com vocês, está meio escroto, tá? Poderia ser melhor escrito isso aqui. Mas é isso que vocês têm que ter na cabeça, tá? Essa questão. Primeira coisa que eu tenho que perguntar para vocês, gente. Isso aqui é um circuito simples ou um circuito complexo? Hein, gente? Simples. Todo mundo concorda que é um circuito simples? Sim. Se é um circuito simples, qual que é a vantagem que a gente pode ter? Qual que é a vantagem de trabalhar com circuito simples? É que todo mundo está em série? Beleza, está em série, mas qual que é... Tem uma vantagem que... Tem uma coisa que a gente pode fazer no circuito simples que a gente não pode fazer no circuito complexo. O que é? A expressão do tempo. Exato, usar as expressões do tempo, né? Então, tipo, como você quer circuito simples, cara? Ele quer o gráfico disso aqui,
como é que é a expressão do tempo da diferença de potencial no capacitor? Eu sei que a DDP no capacitor, ΔVC de T, é epsilon, porque só tem 1, né? Que multiplica 1 menos E elevado a menos T sobre tal C. Essa é a expressão. Não à toa, gente, por que ele tá pedindo o gráfico de uma função que do tempo? Se fosse circuito complexo, eu não poderia perguntar isso aqui. Como eu falei para vocês na aula, circuito complexo não tem função do tempo, tá? São tudo casos particulares, T igual a zero e T infinito. Tá? Então, ele não vai te perguntar nada em função do tempo. Se for circuito complexo. Como o circuito é simples, você já pode apelar direto para as expressões do tempo. Então, ele está pedindo que você monte o gráfico, na verdade, né, que eu já dei aula para vocês, dessa exponencial aqui, né, de 1 menos E elevado a menos T sobre tal. Esse aqui eu já botei para vocês. Como é que é o gráfico disso? Fica exatamente igual a esse cara aqui. Ó. Deixa eu apagar isso aqui. Fica exatamente igual a esse cara. Qual é a diferença? A diferença, né, do gráfico B para o gráfico A é que a carga, a assíntota horizontal para onde esse gráfico aqui vai tangenciar, né, essa assíntota horizontal vai ser menor ou maior. Por quê? Em comparado com o gráfico A, com o da A. Por quê? Porque a carga, em função do tempo, é εc 1 menos E elevado a menos T sobre tal. Formato, o ΔVC, né, que eu já tinha escrito, é a carga sobre a capacitância. Então, você pega isso aqui e divide pela capacitância. Fica isso aqui, ó. 1 menos E elevado a menos T sobre tal. Qual que vai ter a pergunta? Qual que vai ter a assíntota horizontal mais alta? É a carga ou a diferença de potencial? Vocês entenderam o que eu quis dizer ou não? Esse gráfico aqui, gente, o gráfico da carga, ela cresce para qual valor? Quando t tende a infinito, isso aqui tende a zero. Então, o valor da carga no infinito vale quanto? εc. Então, esse Q máximo aqui nada mais é do que εc. Esse é o valor da assíntota horizontal. E a assíntota horizontal da DDP? T indo para o infinito, né? Porque depois de muito tempo, isso aqui vai energizando até ficar assim. T no infinito, qual que é o valor do ΔVC no infinito para o circuito simples, que eu já falei para vocês? Vale quanto? Epsilon. Qual que é maior? Esse aqui ou esse aqui? Carga, né? Epsilon C. Cuidado, né? Só porque a multiplicação que é maior, não. Se o C for entre 0 e 1, esse cara é menor. O que é maior? 2 vezes 0,1 ou 2? 2. Acho que é, né? Tipo, isso aqui dá quanto? 0,2, não é isso? É isso. Entendeu? Então depende, gente, do cara que está multiplicando. Se a capacitância estiver entre 0 e 1, essa multiplicação aqui dá menor, tá? Ele diminui, está dividindo, né? E é o que acontece, ó, a capacitância aqui é 4 nanofarads. A capacitância é 4 vezes 10 a menos 9. Quando você multiplica isso aqui pela DDP, que é 10, vira 4 vezes 10 a oitava. 10 a menos 8. Esse cara aqui é muito menor do que 10, né? Então, a assíntota horizontal da diferença de potencial do capacitor vai ser maior do que a diferença do que da carga. Porém, o formato, gente, é o mesmo, tá? O formato da curva é exatamente o mesmo, porque a expressão da carga e a expressão da diferença de potencial são iguais. Né? Os formatos, né? Tirando os valores máximos. Só se diferem por isso, por uma constante. E essa constante é exatamente a capacitância. Para você botar o gráfico, gente, que ele pede, né? Tem só os detalhes. Você precisa achar uns valores, né? Vocês aprenderam isso no laboratório de física A, B, e acho que está aprendendo em física 3. Como é que você monta o gráfico? Você tem que pôr os eixos, né? Aqui esse gráfico preto está um pouco melhor. Tem que pôr os eixos, tem que pôr as unidades. Por exemplo, esse cara aqui é segundo. Esse cara aqui deveria ser Q. Coulomb. E aí, para você montar o gráfico, ele tem que achar alguns pontos. Esse ponto aqui é exatamente o ponto de início.
né, que é o Q de zero, que vale zero, porque ele está desenergizado, já comentei isso na aula com vocês. Tem esse ponto aqui, que é exatamente o T igual a tal. É um ponto importante também que eu já falei para vocês, né, que quando você bota T igual a tal, sem considerar o E igual a 3, esse cara vale 0,63 no máximo, isso também já falei para vocês, e o valor da seta horizontal. Então, você tem que achar os 3 pontos, são os 3 pontos que eu falei para vocês que são importantes no circuito RC. T igual a 0, T igual a tal e no infinito. Obviamente, falando de circuito simples, porque você não vai ter tal aqui em Física 3, né? Como você não aprende a função temporal da carga, da diferença de potencial e da corrente para o circuito complexo, então não faz sentido falar de tal no circuito complexo. O circuito complexo é só T igual a 0 e T infinito, tá? Então, com isso, eu já consigo fazer diretamente a letra A e a letra B. Beleza, gente? Conseguiram entender isso aqui? Foi. Então, a diferença do delta VC é que... Qual seria? Tipo, eu ainda tô confuso, pra ser sincero. Qual seria o É quê? só assim a diferença entre Ué, o é o gráfico mesmo do gráfico. primeiro Vai e ser do assim, segundo. pô. Vai ser assim também. Aqui. Espera aí. Deixa eu voltar. Cadê? Olha aqui. Tá vendo que a função é a Ah, mesma? tá. A função é a Sim, mesma, sim. porra. Então vai ser Verdade. igual. Vai ser assim também. O O que a diferença vai ser o valor aqui, ó. O valor desse cara aqui. Esse cara da vai ser assíntota, né? Y e esse cara aqui é YC. Esse cara Beleza. aqui é o T igual a tal. Esse cara não vai ser 0,63 do Q máximo. É 0,63 do epsilon, que é o valor do delta VC máximo. Entendeu? Beleza. Tá igual. Todo mundo foi aqui, gente? Dá ok no Eu já chat fico com também a que foi. dúvida. Fala. Então, na hora de fazer o gráfico, você falou que tem que marcar esses pontos importantes. Sim. E aí você, na hora que você está fazendo a questão, você colocar considerando E igual a 3 para fazer o Não, T você igual não pode considerar igual a 3, não. Não, mas então como é que você O- marca esse ponto importante no gráfico? Ué, é só substituir. Se eu te dar uma f de x igual a 2x mais 1 e pedir para você montar o ponto do gráfico onde x igual a 2, você sabe? Sei. Então é a mesma coisa. Você tem a função do tempo. Porra, sempre acabou. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Você tem a função do tempo aqui, você substitui t igual a tal e vê o que acontece. Foi o que eu fiz, Tá foi bom. isso que eu fiz em aula. Eu substituí t por tal aqui, o tal c vai cortar com tal c, vai ficar elevado a menos 1. Aí fica e elevado a menos 1, fica 1 sobre e. Aí você faz a MC e vai chegar exatamente nesse valor aqui, ó, 0,63. No caso desse caso aqui é máximo. Se você fizer isso para esse cara aqui, vai chegar em 0, isso aqui vai dar 0,63 do epsilon. Vai ser isso aqui. Só que o E igual a 3 é só quando você não fica 0,63. Quando você considera E igual a 3, e você fizer a MC aqui, você vai ver, só vai ficar 2/3. Não vai ficar 0,63. 0,63 é quando você não considera o E igual a 3. O E igual a 3 é para você particularizar isso aqui para 2/3. Aí fica o número bonitinho certo. Esse 0,63 aqui é aproximado. Até porque o número de Euler é infinito, né? Esse E aqui é infinito. Então, isso aqui é uma aproximação. Quando você considera E igual a 3, você acha exatamente um valor, entendeu? Essa é a diferença, só essa particularização. Entendi. Num é um número aproximado e no outro é um número exato. Tá? Foi, filho? Tá bom, foi. Obrigada. Como é que eu acho o item C, gente? A energia total fornecida pela fonte. Como é que eu acho a energia fornecida pela fonte? Alguma Tem que fazer a lei dos nós. lei dos nós? Não. Eu nem falo de lei dos nós. Você pode usar a fórmula, não? Qual fórmula? Realmente, deixa eu caçar aqui. Tem uma dica para vocês. Eu dei uma dica para vocês muito importante no final, quando eu estava explicando para vocês energia. Qual que foi a dica? Galera, vocês têm que... Por isso que eu falei, gente, vocês vão viajar se vocês não estudarem.
Vocês não vão ter ideia do que eu tô falando. Vocês vão estar tipo, mano, o que esse cara tá falando, gente? Eu vou ter que abrir de novo aqui e vou praticamente ter que dar aula de circuito RC de novo para vocês. Não pode ser assim, gente. Não vai ser, vocês têm que entender que isso é pior para vocês se vocês não fizerem isso. Porque daí eu tenho que voltar aqui, eu tenho que abrir o slide de novo. Entendeu? Tipo, isso toma tempo. Aí eu acabo, tipo, um exercício que eu. O maior exercício que eu faria 3 exercícios, eu vou ter que fazer 2 ou 1,5. Entendeu? Porque eu vou ter que voltar aqui, porque não adianta eu estar falando grego. E vocês não estarem entendendo nada do que eu estou falando, entendeu? Ô, Ó, Ricardo, peraí, deixa eu abrir. Fala. Você vai mostrar? Não, eu ia falar que a energia armazenada no capacitor seria metade da energia total fornecida pela fonte. Ó, Então você pode achar 1 e multiplicar por 2, né? isso, No só caso, no que caso? No caso do. Ó, quando está muito tempo tempo conectado. fechada, né? Eu falei disso. Você tem isso aqui. A energia armazenada pela fonte, você pode fazer pela integral. Eu vou fazer pela integral porque eu tenho que explicar para vocês como é que faz essa integral aqui, tá? Você pode fazer pela integral da potência, porque, por definição, a energia é integral da potência, né? E aí você aplica essa fórmula aqui para achar a energia da fonte. Eu só vou fazer isso porque eu preciso ensinar essa integral para vocês. Fazer dessa forma. Mas se você quiser ser safo, né? Como a chave, tudo bem, não está falando ali que a chave fica fechada durante um longo tempo, mas supondo que a chave fica fechada durante um longo tempo, né? Qual a energia que é mais fácil de usar? Qual é a forma de energia que é mais fácil de usar? Obviamente, é muito mais fácil de usar a energia do capacitor, porque não envolve integral. Por que eu iria querer calcular a energia do capacitor antes das outras? Primeiro, porque ele está perguntando também, para entender a energia do capacitor armazenado. Então, o que você pode fazer nisso aqui? Ó, você pode esquecer o item C e vai para o item D. Como é que você acha a energia do capacitor? Totalmente carregado. Então, ele está pedindo, gente, a energia em que instante de tempo? No infinito. Porque no infinito é quando ele fica totalmente energizado. Então, você tem que a energia do capacitor no infinito nada mais é do que a capacitância vezes a diferença de potencial no capacitor no infinito ao quadrado sobre 2. A capacitância vale 4 vezes 10 a menos 9. A diferença de potencial do capacitor no infinito para o circuito simples, eu sei que é igual a DDP da fonte, então fica 10 ao quadrado sobre 2. Corta aqui, fica 2 vezes 10 a menos 7 joules. Isso é energia armazenada no capacitor. Você resolveu esse cara aqui. Resolveu entender antes do item C. Por quê? Porque se você... Se a chave estiver fechada durante um longo tempo, foi essa dica que tem aqui, né? Eu sei que a energia fornecida pela fonte é igual à energia dissipada pelo resistor, mais a energia armazenada no capacitor. Porém, se a fonte ficar conectada durante longo tempo, a energia fornecida por ela, metade vai para o capacitor e metade vai para o resistor. Então, se a gente já achou a energia do capacitor, gente, a gente já achou a energia do dissipado pelo resistor também. A energia do capacitor não foi 2 vezes 10 a menos 7? Essa foi a energia armazenada no capacitor. Qual vai ser a energia dissipada pelo resistor? Vai ser 2 vezes 10 a menos 7 também. Qual vai ser a energia fornecida pela fonte? 4 vezes 10 a menos 7. Acabou. Tu se livra de ter que fazer a integral. Tá? Você tem que ter essa... Até falei na aula de circuito RC que eu ia usar essa dica muito, tá? Para ter que ficar evitando resolver integral. Eu falei isso durante a nossa aula, tá? Então, aí a gente já consegue calcular direto. Cadê? Todos os itens e acaba a questão. Olha, gente, como uma questão que tu olha assim para isso aí e fala, caralho, que merda e tal. Mas essa questão, gente, pode ser feita em, sei lá, em 1 minuto essa questão. Se você tiver Cara, como é que é a palavra? Eu sei em inglês, esqueci agora. As ferramentas certas. Primeira coisa, identificar que é o circuito simples. Lembrar que circuito simples, você pode usar as funções do tempo. Como é que é a função do tempo desse cara? É uma exponencial crescente. É isso aqui. Né? Crescendo por uma cítata horizontal. Esse cara aqui, qual é a diferença desse para esse? A diferença desse aqui para esse é só uma constante.
tá? Que é a capacitância. Então, o gráfico vai ser exatamente o mesmo, só que vai crescer para uma assíntota horizontal diferente. Porra, acabou, acabou. Quer energia total pela fonte? Caraca, você pode ir para a integral? Pode. Só que, porra, se pedir do capacitor, começa do capacitor, vê se a chave foi fechada durante um longo tempo, calcula esse cara, tu já sabe esse, tu já sabe esse, acabou. Tem até sugestão aqui para vocês, ó. Usa conservação de energia. Então, tipo, é muito fácil, gente, tá? Essa questão aqui, ele é muito fácil mesmo. Conseguiram entender, gente, isso aqui? Sim, sim. Foi. Eu só vou precisar fazer a integral para vocês, porque vocês vão se... Caso caia um pouco diferente, vocês provavelmente vão se tomar uma fuzilada aí nessa integral. Então, vamos lá, gente. Estão vendo aí o quadro branco? Ainda não. Agora sim. Sim. Vamos lá. Eu sei que, por definição lá da mecânica, a energia é a integral da potência. Num certo tempo. A potência, gente, que a gente usa quando a gente está trabalhando a energia da fonte é epsilon vezes a I de t ao quadrado, desculpa, I de t dt. Num tempo qualquer. Só que qual é o pato que eu tenho que pagar? Qual é o preço, né, que eu tenho que pagar quando eu estiver usando isso aqui? Eu tenho que achar a corrente em função do tempo. Mas como é um circuito simples, gente, é só você olhar na fórmula. Qual que é a corrente em função do tempo? Epsilon sobre R é elevado a menos t sobre tal c. Aí você precisa, gente, achar todos os valores, tá? O epsilon eu sei que é 10, só tem uma bateria. O R eu sei que é o R1 e vale 2 vezes 10 a sexta. E o tal vale... O tal eu sei que é R vezes REC vezes SEC, só que como só tem uma resistência R1, como só tem uma capacitância, é só um capacitor. A resistência é 2 vezes 10 a sexta, né? Eu vi. E a capacitância é 9 vezes 10 a menos 9. Desculpa, 4 vezes 10 a menos 9. Isso aqui, então, vai dar 8. Isso aqui vai dar 8 vezes 10 a menos 3. Substituindo aqui, isso aqui fica 1.000 dividido por 8. O 10 a menos 3 vai para cima, virando 1.000, né? Isso aqui dividido por 8 dá quanto? Divide por 2, 500. Divide por 2, 250. Divide por 2 de novo, 125. Então, isso aqui vai dar 125. Beleza, gente? Conseguiram entender o que eu falei? Não está aqui, desculpa, está aqui em cima. Conseguiram entender a conta? Aqui. Ó, você tem L é elevado a menos T sobre tal C. É elevado a menos T sobre 8 vezes 10 a menos 3. 10 a menos 3 vai para cima virando 1.000. Então, fica menos T 1.000 sobre 8. Quanto que vale? 1.000 dividido por 8, se quiser jogar na calculadora, você joga, tá? Ou você divide por 2 3 vezes. Esse cara aqui, o que é 8? É 2 vezes 2 vezes 2, né? Então, você divide por 2 3 vezes. Divide uma vez 500, divide outra vez 250, divide outra vez 125. Tá? Foi, gente? Isso aqui? Eu me perdi. Qual foi o preço que você falou que tinha que pagar? Pato, alguma coisa assim? Você tem que descobrir a corrente. A expressão da corrente, se for desse jeito. Tem aqui a corrente em função do tempo. Então, para você descobrir a corrente em função do tempo, você tem que achar todos os parâmetros. Qual a corrente é essa aqui? Você vai ter que achar o epsilon, você vai ter que achar o R1 e vai ter que achar o tal. O epsilon R1 eu tenho, o tal eu não tenho. O tal tem que calcular. O tal está aqui. Foi? Beleza, foi. Resto da turma, conseguiu entender o que eu fiz aqui, o cálculo? Vamos, galera, participa. Eu falei que eu preciso da participação de vocês, mano. Então, vou apagar aqui. Vamos continuar. Como a chave fica fechada durante longo tempo, né? Eu já posso tirar o epsilon, porque o epsilon é uma constante. Não importa.
eu já posso tirar aqui também, gente. Eu vou fazer o seguinte. Quando eu substituir esse cara aqui, o epsilon e R1 também vão sair da tua integral, né? Então vai ficar isso aqui, ó. Vai ficar somente uma integral de 0 até infinito de E elevado a menos T, 125T. Vocês sabem integrar isso aqui, gente? Vocês sabem integrar essa exponencial? Eu acho que eu sei, mas não lembro. Ou eu não sei. Eu não me lembro também, não. Tem que saber fazer, tá, gente? Por isso que essa questão eu faço ela por integral também, justamente para ensinar isso para vocês. Acho que vocês devem lembrar, assim, mais ou menos, se tinha uma substituição e tal, mas quando é exponencial sempre tem um macetinho, né, gente? Qual que é o macete? A gente tem que saber uma função aqui, que quando eu derivar ela, quando eu fizer a derivada dessa função, ela tem que dar quanto? E elevado a menos t. Vou chamar 125 aqui de a, tá? Tem que dar isso. Então, eu tenho que ter uma função aqui que, quando eu aplico a derivada, né, tem que voltar para isso aqui. Que função é essa, gente? Eu tenho que ter, se eu derivar esse cara aqui, fica o quê? Fica a elevado a menos t sobre a. Deixa eu ver, t vezes a. Isso é derivada desse cara. Para eu voltar para isso, minha função... Então, o que tem que acontecer com a minha função, então? Desculpa, derivada tensional de menos aqui. O que tem que acontecer com essa minha função? Ela tem que ser sobre menos a, né, gente? Olha aqui. Como a derivada desse cara cai um menos a, então a minha função, obrigatoriamente, ela tem que ser o quê? Sobre menos a. Então fica, ó... Se eu fizer isso aqui, vamos ver se vai dar certo. Estou testando esse cara aqui. Vou testar esse cara como resposta. Quando eu derivar esse cara, tem que dar isso aqui, que é exatamente meu integrando, né? Quando eu derivo esse cara, o que acontece quando eu derivo esse cara aqui? O menos a cai, fica menos a elevado a menos t sobre a, menos t vezes a, dividido por menos a. Isso corta com isso, cai exatamente nesse cara. Então, qual é o resultado da integral? O resultado da integral nada mais é do que você pegar o... Cadê? Você pega o argumento. Qual que é o argumento? Você está integrando em t, né, gente? É dt aqui, né? O argumento é menos a, tá, gente? O argumento é isso aqui tudo. O argumento é tudo isso. Você pega a função e divide pelo inverso do argumento, né? Se o argumento é menos a, desculpa, você pega a função e multiplica pelo inverso do argumento. Ou divide pelo argumento. Você multiplica pelo inverso do argumento. Se o argumento é menos a, você vai multiplicar por 1 sobre 1 dividido por menos a. E se eu tiver essa exponencial aqui, gente? E elevado a menos t sobre b. Qual que é a integral? Qual que é o argumento? O argumento é menos 1 sobre b. O que eu falei para vocês agora? Vocês têm que multiplicar pelo inverso do argumento. Então, é menos... O inverso disso aqui é menos b elevado a menos t sobre b. Esse é o resultado da minha integral. Vamos ver se está certo? No momento que eu derivar esse cara, tem que aparecer isso aqui. Quando você deriva isso aqui, o que acontece? Fica menos b vezes menos 1 sobre b elevado a menos t sobre b. Esse cara morre com esse. Aí volta para cá. E se eu tiver, gente, então, E elevado a menos a t sobre b. Qual que é o argumento? O argumento é esse aqui. Que eu estou integrando em t. O que eu falei para vocês? Vocês repetem a função e multiplicam pelo inverso do argumento. Então, é menos b sobre a elevado a menos at sobre b.
Captaram, gente, como é que faz essa integral? Sim, sim. Sim. Então, fechando isso aqui, sempre multiplica pelo inverso do argumento. O argumento aqui vale quanto? Vale menos 125. Precisa multiplicar pelo inverso do argumento. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu vou até mostrar para vocês uma coisa aqui, tá? Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. É ao quadrado. Tá. Vou mostrar para vocês o porquê que dá o dobro, tá? Eu vou apagar isso aqui por enquanto. E vou deixar do jeito que estava genérico, tá? Era menos t sobre tal c. Isso aqui era o genérico. Vamos supor que você não calculou o tal c. Qual que é o argumento aqui, gente? O argumento é isso aqui. Menos 1 sobre tal c. Vou fazer essa integral, então. Vai ficar epsilon ao quadrado, do lado de fora, né? Vezes R1. Essa integral fica menos 1 sobre tal c. É elevado a menos t sobre tal c, sendo aplicada de 0 até infinito. Isso aqui vai dar o quê, gente? O que é o tal c? O tal c não é REC vezes SEC? Só que o REC é R1 e o C é C1. Então, isso vai ficar epsilon ao quadrado divididos por... Pô, fiz errado aqui, gente. É o inverso argumento. É menos tal C aqui. Se o argumento é 1 menos tal... se o argumento é menos 1 sobre tal C, o inverso é tal C. Tá aqui. Multiplica isso pelo tal. Menos R1 vezes C. O que vai acontecer? Vai cortar esse cara com esse cara. Não resolvi a integral ainda, tá? Só estou resolvendo as constantes aqui. Então, só estou resolvendo isso aqui, ó. Isso aqui, gente, dá o que como resultado? Menos epsilon ao quadrado C. Esse é o resultado desse cara. Beleza? Agora eu vou resolver a integral. Quando eu aplico o primeiro limite, gente, de integração, essa função aqui eu botei indo para o infinito, essa função vai para quanto? Para zero, né? É para zero. Essa função aqui é exponencial decrescente. Quando eu aplico t valendo zero, essa função vai para quanto? No caso, vai para um valor. Uma Qual o simples. valor? Não, porra. T igual a zero aqui, filho. Isso aqui vale quanto? 1. Isso aqui é o resultado da integral. Aí esse menos 1 vai ficar multiplicado com esse sinal de menos, o que acontece? Fica positivo. Então você tem isso aqui, ó. Qual que é a resposta? Epsilon ao quadrado vezes c. Essa é a resposta da fonte, da energia fornecida pela fonte. Foi da forma genérica, gente. Isso aqui é geral. Eu não substitui valor nenhum, tá? Isso aqui é uma forma genérica. Só que isso aqui, gente, é quando eu tô... Qual é a única particularização dessa questão? Estou fazendo de zero até quanto? Até infinito. Essa é a única particularização que eu estou levando em consideração. Porque se não fosse infinito aqui, gente, esse não daria zero aqui. Se fosse, sei lá, de 0 até 2, porra, não vai dar essa particularização. Não vai dar isso aqui. Por isso que eu falei daquela observação. Quando você faz de 0 até infinito, olha o que está acontecendo aqui para a energia fornecida pela fonte. O que vocês conseguem perceber? Que ela é exatamente o quê? Não entendi. Em relação ao capacitor. Como é que foi que a gente calculou agora há pouco a energia do capacitor? Não foi C epsilon quadrado sobre 2? Não foi essa a energia máxima do capacitor? Sim, O que é a fonte, então? É o dobro. É o dobro. Exatamente aquilo que eu falei para vocês. Por que é o dobro? Porque pela conservação de energia, o que eu tenho? A energia fornecida pela fonte é igual à energia dissipada pelo resistor, mais a energia armazenada no capacitor. Quanto que deu esse cara aqui? Epsilon ao quadrado C. Quanto que deu esse cara aqui? Epsilon ao quadrado C sobre 2. Quanto que sobra por resistor, então? A outra metade. Epsilon 0 C sobre 2 também. Foi exatamente o que eu falei para vocês, gente.
Só que aqui eu só estou mostrando para vocês, né, provando para vocês essa particularização quando você calcula a energia depois de muito tempo. Foi, gente? Conseguiram ver isso aqui também da forma matemática? Sim. Que antes estava só believe, né? Estava acredite em mim, é isso que acontece. Agora eu mostrei para vocês matematicamente também. Foi? Então, acabou essa questão. Deixa eu voltar aqui para o coisa. Cara, já foi quase 1 hora de aula. Essa questão 2 aqui, gente.